Eu realmente gostaria de vir aqui nesse vídeo e compartilhar com você boas perspectivas para a nossa economia. Mas, dado ao cenário, dado aos dados que saíram, que foram divulgados hoje, eu confesso que o meu sentimento para gravar esse vídeo não está muito positivo não, tá? Então vamos lá, hoje, dia 10 de novembro de 2021, saiu o resultado da inflação, do IPCA de outubro de 2021. E como já é de costume, sempre que sai algum indicador importante, eu venho aqui para esse canal para trazer um pouco da perspectiva do que está acontecendo, mas eu sempre parto da seguinte premissa: esse canal da T2, ele não é um canal de informação, ou seja, ele não é um canal jornalístico, ele é um canal de educação. Então a minha premissa é: o que será que a gente pode olhar no dado que foi divulgado hoje, que vai além e talvez muito além daquilo que foi divulgado aí pelos portais, tá bom? Então a gente vai analisar agora a inflação e eu quero compartilhar algumas coisas com você. Então para o mês de outubro não é novidade, se você já viu as manchetes, se você não viu, tá muito fácil de enxergar. Para o mês de outubro a inflação veio em 1,25%, que é muito alta, o que deixa a nossa inflação neste ano de 8,24%. E como eu já falei em outro vídeo, a gente já perdeu a meta de inflação para esse ano, ponto final, tá? O trabalho do Banco Central agora, ao mexer em taxa de juros e tudo mais, é para tentar fazer com que a gente não perca isso para o ano que vem, tá? Mas os dados que eu vou trazer aqui, eu quero trazer uma reflexão maior sobre isso, tá bom? Então, inflação nesse ano 8,24 e nos últimos 12 meses 10,67. A meta de inflação para esse ano, o teto da meta de inflação para esse ano é 5,25. Então, já perdemos essa batalha, tá? E aí, ele traz aqui a variação mês a mês, né? Então, nos últimos 12 meses, a inflação de outubro só não foi maior do que a inflação de dezembro de 2020, tá bem? E aí ele vai trazendo aqui o acumulado. Então, lá em dezembro de 2020, o acumulado dos últimos 12 meses em dezembro de 2020 era 4,52. Só que em 2021, como a inflação veio alta após alta, a gente perdeu a guerra feio aí para nossa inflação, infelizmente. Isso inevitavelmente acaba afetando o bolso de todo mundo, mas principalmente o bolso dos mais pobres. Esse gráfico aqui mostra a variação do IPCA por região. Então, por exemplo, se você que está aqui me vendo é de Belém, segundo o IPCA, a inflação de Belém, na região ali da Grande Belém, ela é a menor do Brasil, ao passo que Vitória e Goiânia detêm os maiores índices de inflação, de forma que na média fica 1,25. Quero falar com você sobre o peso. Transporte pesa muito na inflação, alimentação pesa muito, bebidas também pesa muito, então bebidas não, né? Vamos lá. Transporte, alimentação e bebidas e habitação. Esses três itens somados pesam mais do que metade de todo o índice de inflação. Aqui tem sobre o grupo, alimentação e bebida, o que variou. Quero mostrar para você o índice de difusão. A gente teve uma queda significativa do índice de difusão em agosto, que veio muito alto, muito preocupante, mas teve uma alta significativa em relação ao mês de setembro. O que é o índice de difusão? É importante que você saiba. O índice de difusão ele mede de todos os itens avaliados pelo IPCA, pelo IBGE em relação ao IPCA, quantos % deles tiveram alta de preço. E como a gente pode ver, antes a gente tinha um índice de difusão de 64 e tudo mais, mas olha só, em dezembro a gente teve 72, em agosto 72 e agora 67. Então, em relação a agosto, tá bem menos, mas está bem alto esse índice de difusão. Em resumo, o que isso aqui está mostrando pra gente é que de todos os itens analisados, 67% deles teve alta de preço, tá bem? Então, como já era de se esperar, e é esse ponto que eu quero explorar bastante com você nesse vídeo, tá? Os principais impactos no índice foi a gasolina. Você certamente está vendo a gasolina que não para de subir. A gente vai dar uma discutida sobre isso aqui, as razões pela qual essas coisas estão acontecendo.
Então sobe a gasolina, inevitavelmente vai subir todos os outros indicadores, todos os outros produtos, porque nós dependemos desse combustível para a gente transportar. Ainda hoje estava conversando com um amigo e eu dizia para ele o seguinte: aquela pessoa que não usa o carro para nada, que ela só anda de bicicleta, que nem tem carro ali na casa dela, por exemplo, ela sofre muito com o aumento do preço da gasolina, porque para que o arroz e o feijão possa chegar na casa dela, precisa necessariamente de combustível e, portanto, fica mais caro esse transporte. Então, esse item, né, que é a energia, porque a gasolina gera energia, quanto mais ele aumenta, a cadeia produtiva vai subir bastante. E aí a gente tem aqui, ó, os itens que caíram. Nossa, o açaí caiu, as hortaliças também caíram, o arroz caiu, mas caiu 0,01 e o leite longa-vida, tá? Então, esse mês, ó, a gente teve muitas altas aqui, ó, no tomate, batata inglesa, mas eu não quero colocar muito tempo nesses itens, porque o que eu quero discutir com você nesse vídeo é tentar fazer uma leitura mais macro sobre o que está acontecendo com a nossa economia e quais os potenciais consequências dessa parada. Então, por isso, eu não vou explorar muito esse material aqui. Você já sabe que a inflação está alta. A gente falou ali sobre cidades. Agora, sobre as cidades e região, né? Agora, por que a inflação está alta? O que de fato está acontecendo? A principal razão, não única, mas a principal razão é a desvalorização do real. Ponto. Isso é incontestável. O dólar subiu muito. Então, para a gente falar de inflação, eu quero mostrar para você e mostrar uma realidade. A realidade é que a inflação que nós estamos vivendo, ela é um fenômeno global, tá bom? Ela é um fenômeno no mundo inteiro. Países desenvolvidos estão passando por inflação, então sim, a gente também sofre. E isso está relacionado, claro e inevitavelmente, com a crise do Covid que nós passamos e estamos passando ainda, né? Então, quando os países resolveram se trancar, e aí eu não estou aqui julgando o mérito, tá? Só estou falando da consequência. Quando os países resolveram se trancar e imprimir dinheiro, isso naturalmente geraria inflação. O que acontece, e aí, veja, sempre quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui para o nosso canal, eu procuro ser o mais objetivo possível para que você que me acompanha possa formar a sua opinião com racionalidade, tá? Então, sim, é verdade que inflação é um fenômeno global. Então, não é um privilégio, entre aspas, né? Não é um privilégio do Brasil essa inflação. É importante deixar claro isso. Só que o que acontece é que o Brasil, ele é o terceiro país com o maior índice de inflação do G20. O que eu estou dizendo é que sim, inflação é um fenômeno global, mas que o Brasil está sofrendo mais do que quase todos os países. Ele só não está sofrendo menos do que a Argentina e menos do que a Turquia, que são dois países que estão com inflação maior que a nossa. De resto, a gente está ali, ó, no top 3, o que não é bom. Então é importante a gente fazer essa leitura. Quando a gente vem para entender as razões pela qual isso está acontecendo, eu até trouxe aqui, ó, essa matéria que saiu hoje, inclusive, na Bloomberg, e trata sobre a inflação dos Estados Unidos. Então hoje, no dia 10 de novembro, foi divulgado o nosso IPCA, mas também foi divulgado o CPI, que é o índice de inflação lá dos Estados Unidos, que funciona exatamente como o IPCA. E olha só, eu vou até traduzir essa página aqui, para ficar mais fácil a gente acompanhar. Então, olha só, a inflação dos Estados Unidos aumenta com um maior ganho de preços, né? Por conta da tradução, esse ganho de preço ficou um pouco estranho, né? Mas com uma alta de preço desde 1990. Ou seja, a inflação lá nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses acumulada, está em 6,2, tá? E segundo essa matéria, é a maior desde 1990. E a gente vai falar, nossa, mas o que aconteceu? Aí por isso eu trouxe uma outra informação para a gente dar uma olhada. Isso que você está vendo na tela é o M1, que basicamente é a quantidade de dinheiro em circulação lá nos Estados Unidos. E como a gente pode ver, isso vem de uma crescente, ó lá, desde a década de 70, o governo, o Banco Central norte-americano vem colocando mais dinheiro na economia, vem numa crescente, vai, vem a crise de 2008, ele aumenta um pouco o seu pico, mas aí quando chega o Covid, pai, aí o negócio faz uma loucura aqui. Então, o que eu estou demonstrando para você?
que esse excesso de liquidez, esse aumento de dinheiro em circulação, e eu não quero discutir com você o mérito, tá? Mas o fato é esse, tá aqui. O governo, o Banco Central norte-americano aumentou absurdamente a sua base monetária e o que a gente está colhendo agora é a inflação. E aí você vai me dizer, tá, Thiago, mas e o que eu, aqui no Brasil, tenho a ver com essa inflação lá nos Estados Unidos? Você tem tudo a ver, tudo. Há quem diga que quando os Estados Unidos espirra, a gente pega uma pneumonia aqui, tá? Porque o fato é o seguinte, uma das medidas que o Banco Central norte-americano pode tomar para conter essa inflação, e eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas ele pode tomar, é diminuir esses estímulos econômicos e também aumentar sua taxa de juros. Só que se os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, eu quero que você leia comigo o seguinte: investidores do mundo inteiro, inclusive do próprio Brasil, vão olhar e vão dizer, opa, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo e está pagando um juros maior para eu investir o meu dinheiro lá. Ora, por que eu vou deixar o meu dinheiro no Brasil, que é um país emergente, que está muito endividado? Eu vou falar com você sobre isso e que, inclusive, está passando aí por por uma votação na Câmara dos Deputados que está dando que falar, que inclusive vai ser pauta desse vídeo. O que eu quero dizer com isso é que se os Estados Unidos sobem taxa de juros para conter a sua própria inflação, na prática, os recursos do mundo inteiro tendem a ser migrados para lá. Então nós, aqui no Brasil, perdemos a nossa capacidade de atrair capital estrangeiro ou de manter aqui esse capital. O que na prática significa dizer que o nosso Banco Central tem de subir a taxa de juros ainda mais para conter esse capital. O que na prática significa dizer que o custo do dinheiro aqui no Brasil vai ficar mais caro se os Estados Unidos fizer isso. E quanto maior for a taxa de juros, maior a nossa dificuldade de recuperação econômica, tá bom? E aí, por falar em taxa de juros, eu trouxe aqui taxa de juros dos países do G20. Então, Suíça, Japão tem taxa de juros negativa, a zona do euro tá com 0, aí tem aqui, ó, os Estados Unidos está de 0,25, só que os Estados Unidos resolve mexer nisso aqui, mexe em todo o sistema econômico. E a gente está aqui com a nossa taxa lá em 7,75. Então, olha só, pensando em G20, nós já temos a terceira maior taxa de juros do G20. Tá perdendo apenas para a Turquia e para a Argentina. E olha só, eu quero mostrar para você entender como as coisas estão relacionadas. Isso que você está vendo na tela é a inflação, tá? Também tratando só do G20. Falando em G20, olha só o Brasilzão onde está, também tem a terceira maior inflação do G20. Então, como eu disse, a inflação, ela é sim um fenômeno global. E aí a turma que defende o governo tem usado esse discurso para falar, não fala da inflação porque a inflação é um fenômeno global. Fica em casa. Verdade, inflação é um fenômeno global. Só que a história verdadeira a inflação é um fenômeno global e nós somos o terceiro pior país com inflação do mundo. Essa é a história verdadeira, tá? E veja bem, a situação da Turquia e da Argentina não tá tão positiva assim pra gente achar que, olha, tá bom, nós somos o terceiro pior. Se a gente fosse tirar esses países que estão literalmente quebrados, nós seríamos o pior país. Mas enfim, essa é a situação. E aí, eu queria mostrar para você a questão do combustível, tá? Eu trouxe esse gráfico aqui, o que você tá vendo na tela é o preço do barril do petróleo, tá? Ele tá cotado aqui em 83 dólares e 800. Eu quero mostrar para você na prática o efeito perverso da desvalorização do real em relação ao dólar e por que isso impacta na nossa inflação. Se a gente olhar aqui, você vai falar assim, poxa, Thiago, mas no passado o dólar, o petróleo já esteve mais caro. E a gente não teve essa inflação tão grande como a gente está tendo agora. Olha aqui em cima. Então, quando a gente olha aqui, ó, em 2011, 2012, 2013, 2014, ó, o petróleo nas suas máximas históricas, né? Maior do que agora, inclusive. E a gente não teve a inflação. Nestes anos, nós não tivemos inflação aqui. Em 2014, a nossa inflação foi também bem alta. Mas aí, eu vou só apertar um botãozinho aqui. Só apertar um botãozinho. Aqui onde eu estou com o cursor, ele está mostrando o preço do barril de petróleo em reais. Em dólar, perdão. Está mostrando em dólar. Portanto, 83,9 dólares, né? 83 dólares e 90 centavos. Se eu venho aqui e aperto esse botão e mudo para BRL,
aí você vai entender o efeito. O negócio foi até lá para cima, ó. Você vai entender que quando a gente pega o barril do petróleo e cota ele em real, a gente está na máxima histórica de todos os tempos. Não dá nem pra gente comparar com o que já aconteceu. E isso se deve essencialmente em razão da desvalorização do nosso real. Então, o grande problema da nossa economia hoje, além da situação fiscal que eu quero trazer agora, chama-se preço do dólar. Esse é o grande problema. Se a gente abre aqui a variação do dólar, então se eu pego aqui, ó, 2019, vamos pegar aqui 2020, quando começou a pandemia. Olha o que aconteceu. O dólar subiu 40% de lá para cá. Então, agora nós estamos pagando esse preço. Então, não importa se você vai viajar, se não vai. A questão não é essa. A questão é que o dólar alto prejudica todo mundo. Se a gente pega o dólar desde o começo do governo Bolsonaro, a gente vem aqui, ó. Opa! Vou pegar aqui. Ele subiu assustadoramente 53% desde o começo de 2019. Eu destacaria mais esse ponto. Na minha visão, o que teve essa alta tão grande está relacionado com a taxa de juros que nós deixamos ela muito baixa aqui. Eu falei isso muitas vezes. O Banco Central deixando a taxa de juros em 2% como ele deixou por muito tempo, isso sem sombra de dúvida desvalorizaria o nosso real. E foi o que aconteceu, né? Se a gente olhar, tá aqui, ó, desde 2020, esse presentinho que a gente tem agora, e a gente vai ter de lidar com isso. E aí, qual que é a grande questão? Como que eu faço, então, para lidar com isso? Por que que o dólar sobe? Eu trouxe um outro dado aqui, que é o dado do endividamento público em relação ao PIB, tá? Esse dado mostra quanto que os países estão endividados. Por quê? A nossa dívida pública hoje, ela está aproximadamente em 5 trilhões de reais, tá? 5 trilhões. Só que a gente nunca pode analisar a dívida pública de um país olhando somente para o valor nominal da dívida. Nós temos de analisar a dívida pública desse país em razão do seu PIB, em razão do quanto que aquele país é capaz de produzir de riqueza. Mesma coisa na sua vida. Se você fala assim, Thiago, eu tenho uma dívida de 10 mil reais, mas eu ganho 20 mil reais. Então tá tudo bem. Agora, Thiago, eu tenho uma dívida de 10 mil reais e eu ganho 1.000 reais. Aí não está tudo bem, sacou? Então isso aqui mostra o valor da nossa dívida em razão do PIB. Mais uma vez, vamos olhar aqui no G20. Então, o país mais endividado do mundo é o Japão. Então nós temos Japão, Itália, Singapura. Isso aqui, ó, 128% do PIB, 120% do PIB, tá bem? Então nós temos Japão, Itália, Singapura, Estados Unidos, Espanha, Canadá, França, Argentina, a zona do euro consolidada e o Reino Unido. Depois disso nós temos o Brasil. Por que eu tô falando isso? Se você reparar, todos esses países aqui em cima, com exceção da Argentina, são países desenvolvidos. E os países desenvolvidos conseguem ter essa dívida um pouco maior. O Brasil é um país em desenvolvimento, ou seja, um país emergente. Então, entre os países emergentes do G20, o Brasil é o segundo país mais endividado. Ele só perde para a Argentina, que, como você sabe, está quebrado. E a grande questão é que quanto maior for esse indicador, maior a nossa dificuldade de atrair capital. Então essa é a razão pela qual está essa bagunça toda na nossa economia. A gente está muito endividado, o nosso real está muito desvalorizado. Quais são as medidas para isso? Subir taxa de juros. Só que a gente sobe a nossa taxa de juros para controlar a nossa inflação e também para reagir às outras economias. Se os países desenvolvidos começarem a subir taxa de juros, a gente talvez tenha de subir ainda mais. Eu sei que esse vídeo, ele pode parecer só um vídeo de notícia ruim, mas eu só estou constatando um fato. Quero falar com você rapidamente sobre a PEC dos precatórios, que foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados. Basicamente, essa PEC, ela muda a maneira como é apurado o valor dos precatórios, tá? E o grande lance aqui, que se você olhar no dia que eu estou gravando hoje, o mercado reagiu de maneira positiva, é que foi votado nesse segundo turno um destaque da PEC dos precatórios que mantém a regra de ouro. Essa se tornou ali meio que um baluarte para a gente falar, opa, peraí, pelo menos temos alguma esperança. O que é essa regra de ouro?
Essa regra de ouro dispõe que o governo, nosso governo, não pode se endividar para pagar as despesas correntes, tá? Que significa pagar as despesas que tem todo mês ali, salário de funcionários, outras despesas ali no dia a dia e tudo mais. Então, essa regra de ouro, ela foi preservada, então tem aí um pouco de alento diante disso tudo que está acontecendo. O fato é que o ano que vem é eleição, independente de quem estará no páreo, independente de quem ganhar essa eleição, devemos ter muita oscilação e devemos ter um governo disposto a gastar ainda mais. E aí a gente não sabe quando a conta da gastança vai chegar. A gente sabe que ela vai chegar. Ou seja, a inflação está bem alta. Se a gente tiver de subir taxa de juros, a gente vai diminuir cada vez mais a nossa demanda e provavelmente a gente vai ter de subir muito mais a taxa de juros. Já está precificado um aumento de taxa, mas o que eu quero dizer é que se os Estados Unidos resolver subir sua taxa, a gente vai ter de subir a nossa ainda mais. Tá? A gente vai segurar muito a demanda, mas a gente vai continuar tendo uma inflação de custos. Então, é um grande desafio para a equipe econômica em 2022 ter de lidar com tudo isso, ainda mais em ano de eleição. Então é isso, eu quis compartilhar com você a inflação desse ano, dizer para você as principais causas pela qual a inflação está subindo, para que você possa formar a sua opinião com base em dados e poder discutir isso de uma maneira mais profunda com as pessoas que estão à sua volta, com seus clientes na instituição financeira e tudo mais, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse material, embora, como eu disse, a notícia não é tão boa assim, mas o meu papel aqui é tentar desmistificar e trazer esses números da realidade para que você possa lidar com ela com mais tranquilidade. Se você gostou desse material, deixa aqui um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.